Boa tarde, moçada, tudo bem? Pô, tô feliz pra caramba aí, tá bem cheio, tô concorrendo com o jogo do Flamengo ali. Vocês, pelo jeito, não gostam de futebol, não sei. Vamos aproveitar aí. A qualquer momento, se tiverem dúvidas, perguntas, recomendações, só levantar a mão. Bom, Walk the Talk Cybersecurity. Basicamente, né, Walk the Talk é você ser fiel ao que você fala, né, quando você executa, é você ser coerente. Então, a gente vai passar por alguns cases, né, da indústria de segurança que eu acabei vivenciando nesses anos, para ver se a gente está seguindo de fato aí essa linha, onde que a gente poderia estar melhorando, né, e deixar algumas mensagens ali que eu acho que são importantes para a nossa área. Então, vamos lá. Para quem que é essa talk? Ela provavelmente não é para os torcedores do Flamengo. Ela é uma talk que nós vamos estar falando para os profissionais que estão começando com segurança da informação, tá? Como que a gente deveria estar se portando nas empresas, o que é esperado por nós como profissionais. Também a gente vai falar sobre quem está já a importância, né, da gente ter essa coerência, né, nos profissionais mais experientes e como eles são importantes na formação dos novos profissionais, tá? E é isso aí. Então, vamos lá. Lanço uma pergunta aqui. Como é que vocês acreditam que está a maturidade do nosso mercado de segurança da informação hoje? Vamos fazer rapidinho uma enquete aqui. Quem acredita que a maturidade do mercado de segurança brasileiro é alta? Levanta a mão, por favor, só para ter uma ideia. O meu filho, que está aqui na frente, acha que é alta. Ele falou que vai fazer pergunta, inclusive. Acho que vai ser difícil a pergunta dele. Então, vamos lá. Acho que, infelizmente, né, ela não é alta. Tá? A gente discute ainda em segurança da informação patch management há mais de 20 anos. A gente discute configuração, hardening, os problemas, por mais que a gente mude de tecnologia, que a gente fale de cloud, que a gente fale de AWS e Azure, por exemplo, né, são os mesmos. Por exemplo, né, se a gente pegar hoje um Bucket S3, o que a gente mais teve aí nos últimos anos foram incidentes relacionados a Bucket S3 configurados como públicos, né, disponibilizados ali da forma que qualquer um poderia acessar as informações. A gente teve um case de uma Big Four no México, tá, que vazou dados pelo Blob, né, do Azure, também da mesma forma. O Blob é muito equivalente ao S3, né, é um storage in cloud. E por que isso acontece? Vamos pegar um primeiro case, um case relacionado a um consultor de segurança. Então, começando carreira, é muito comum, né, você ser contratado por uma empresa como consultor, uma revenda, né, que vai fazer uma implementação num cliente de uma solução aí, referência de CIEM, por exemplo. A gente pode pensar em várias em mercado, podemos pensar em Alien Vault, podemos pensar em Splunk, né, e essa pessoa chega com a missão passada ali pelo gerente de projeto. Então, vou colocar os nomes aqui, vocês me ajudam a lembrar depois. Então, nosso consultor João, tá, ele recebe a missão ali da Alice como GP, né, para fazer a implementação, então, desse CIEM em uma semana ali no cliente. João chega no cliente e, basicamente, ali ele descobre que a comunicação do projeto não foi bem realizada. Então, ele chega, não tem definido qual sistema operacional vai ser instalado esse CIEM, ele não tem as credenciais preparadas, né, para isso. Só que o João tem uma meta, né, que é fazer essa instalação do CIEM o quanto antes. O que o João faz? Com a maior boa vontade do mundo, ele instala o sistema operacional, tem uma discussão ali, vamos instalar em CentOS, vamos instalar num SUSE Linux, o que é mais adequado, enfim. Aí o cara lá de infraestrutura, não, vamos deixar na tua mão, João, você define. João, né, define lá pelo CentOS. Então, instala lá um CentOS, cria uma senha para o usuário root. Estamos fazendo a instalação mesmo, né? O que mais acontece? Uma senha simples. A senha mais comum hoje no mundo, não sei se vocês têm estatísticas que falam 1, 2, 3, 4, 5, 6. E acreditem se quiser, eu participei de muitas instalações já que a senha inicial foi definida como essa. Só que, né, o João fez a parte dele, fez a instalação, né, o produto foi para o ar, né, ele fez todas as integrações que deveriam, para isso ele solicitou uma conta domain admin para fazer a configuração, né, do Active Directory, receber as suas informações na solução de CIEM, né? E aí só que aconteceu o seguinte,
Essa credencial também do Active Directory, né, que tinha que ter sido criada anteriormente, e era uma credencial que precisaria só de direito de bind, né, de conexão no AD para buscar informações muitas vezes, né, o fabricante colocou lá como vendor, né, como necessário ser domain admin. Domain admin, não sei quem é da área, mas é a credencial do Active Directory, né, era Enterprise Admin, que vão permitir um maior nível de privilégios no AD. Tá? Então, o que é muito comum? A área não se preparou, tal. João, está aqui, né, a tua credencial para você usar nessa configuração. Uma configuração como, por exemplo, uma senha, um usuário e senha como backup AD. Né? Aí, João utiliza aquilo. Eu vou usar um termo aqui de... gosto muito do termo de débito técnico, né? Mas esse aqui eu vou usar como débito de segurança, né? Então, ali a gente já criou alguns débitos de segurança. Bom, o João, quando fez a instalação do sistema operacional, primeiro, ele não alinhou se o CentOS era um sistema que a área de infraestrutura suportava e fazia, por exemplo, a partir de patch management automatizada. Ele não atualizou os patches, porque afinal não era uma responsabilidade dele. João fez aquela configuração com uma credencial root com uma senha fraca e deixou na mão, né, do sysadmin, do responsável na empresa, né, por manter aquilo, que também não trocou a senha. Então aí temos 3 débitos e um quarto relacionado a essa conta que foi criada compartilhada. Então, o que acontece? Aqui, a gente vai ver muito forte que métricas, né, elas moldam comportamentos. Né? Vou ver essa frase de uma empresa chamada K21, que trabalha com a gente lá numa questão de transformação digital, e ela se aplica muito aqui. Então, qual que era, o que o João precisaria fazer nesse momento? Ele precisaria garantir que a instalação ali do CIEM fosse feita o mais rápido possível dentro do prazo. Ele cumpriu o prazo, atingiu a meta dele com relação à empresa. A GP ficou feliz, a Alice ficou feliz com o resultado do trabalho do João. Só que aí você vê o seguinte, que a revenda, né, que fez todo aquele processo em muitas empresas de 4, 6 meses para você vender uma solução de segurança, ela também não está preocupada com cybersecurity. Por quê? O que ela quer nesse momento? Instalação do produto e ir para o próximo cliente. Porque, afinal, a gente precisa fazer mais negócios, né? A gente precisa vender mais e seguir em frente. Então, vamos pegar esses hábitos. Eu gosto muito desse livro. Quem já ouviu falar desse livro? É O Poder do Hábito. Legal. Pô, esse livro é um dos meus prediletos, né? Porque ele mostra para a gente a força dos gatilhos, né, mentais e como isso afeta o nosso dia a dia. Então, João provavelmente teria uma postura diferente, né, se para a senha dele que ele cria, por exemplo, para acessar as suas redes sociais, ele não tivesse esse padrão de, por exemplo, criar uma senha fraca ou, de repente, utilizar uma mesma senha para tudo. Pô, a gente tem soluções hoje como o KeePass, né, uma solução open source, gratuita, ali, não precisa nem ser instalada, ela é portable. Tá? Ela existe também nos dispositivos móveis, que poderia ter sido usada nesse caso. Como recomendação, eu diria assim, né, e isso é uma coisa que realmente enche o saco no meio do setup, não usa alguns caracteres que dão problema, como o 1, o I, não usa ali o 0 e o O, porque na hora da digitação da senha, quem já teve essa experiência sabe, fica confuso, você acaba errando várias vezes a bela senha, não vou falar a palavra, meu filho está aqui, e aí com isso, né, você acaba gerando impacto. Mas, pô, é factível você ter essa visão, né, de você criar uma cultura de definição de senha forte. Meu pai gosta muito de contar uma história, né, que vou compartilhar com vocês. Um japonês, né, ele tinha como função, ele cuidava de uma lavoura, né, então todos os dias ele regava essa lavoura de manhã. E aí, num belo dia, sábado, na verdade um dia chuvoso, estava lá o japonês, 7 da manhã, a mesma batida lá, regando ali, e o pessoal achando, pô, o cara é maluco, né? Pô, tá chovendo, por que o cara tá fazendo? Não faz o menor sentido. Aí foram questioná-lo. E ele basicamente falou, né, por 2 motivos, para garantir que eu não vá ficar preguiçoso e que quando eu precisar fazer na segunda-feira que tiver sol, eu não vou fazer, né? E para criar também o hábito, o gatilho, né? Então, isso falta para a gente, né? A questão, por exemplo, de atualização. Então, vou fazer a instalação do sistema operacional, na sequência já busco as atualizações. Entendo com a empresa qual é o padrão de sistema operacional, cobro por parte deles, né, que esse SO já esteja instalado, seguindo o hardening, o baseline da companhia. Vou trazer um segundo case também, esse a gente vai explorar bastante ao longo da nossa apresentação. Tá? Vou pegar o caso aqui do Paulo, consultor ali na verdade, é um analista de segurança, né, da informação.
ele está lá na área de governança da informação, de segurança, né? A área de governança das companhias é a área que basicamente define normas e políticas de segurança. Bom, então, o que o Paulo faz? Ele define uma política, ouve falar desse caso do João, pô, esse absurdo, compartilhamento de credencial, né, como foi feito, né, no caso lá da conta lá que foi utilizada para fazer a conexão com a AD. E, basicamente, né, ele define, vamos definir uma política aqui, que para criação, toda a criação de conta, né, de sistema, precisa passar pelo time de segurança da informação, e o nosso SLA é um SLA de 5 dias. Então, basicamente, você precisa comunicar, você precisa de uma credencial desse tipo, você precisa comunicar a área de segurança da informação com 1 semana de antecedência, né? Basicamente. Então, o que acontece? João, Paulo, em nenhum momento, ele foi, trabalhou algum tempo na Embraer, a gente usa muito a questão do Lean, né? Então, em nenhum momento ele foi no Gemba, em nenhum momento ele foi ver aonde as coisas de fato acontecem, o impacto daquela política, daquela regra que ele tinha criado, tá? E, basicamente, o que isso vai gerar? Essa regra vai ser bypassada, né? Vai continuar ali o cara de infraestrutura que tem acesso, por exemplo, a uma série de credenciais e precisa fazer uma instalação rápida, ele vai continuar bypassando a política do Paulo. Por quê? Porque faltou empatia. Em nenhum momento, né, o Paulo teve lá fazendo a instalação, isso eu posso dizer que eu já vivenciei esse caso, já tive, num dado momento, tinha criado uma política, depois tive na área de implementação, para fazer a implementação de uma solução de segurança, e a própria política que eu criei realmente impactou a atividade, né? Uma coisa que realmente acontece, a gente tem que aprender com esses casos. E um outro aspecto também que faltou, monitoração. Cara, do que adianta você criar aqui uma política, você tem um papel aqui com procedimentos para criação de contas, os passos têm que ter seguido se você não tem como monitorar esse controle. Um controle, ele é tão bom, tal qual ele foi testado, e ele seja, de fato, monitorado. Então, se o nosso amigo Paulo tivesse criado, por exemplo, um controle que monitorasse, vamos pegar esse caso do Domain Admin, inserções de usuários no grupo Domain Admin, e batesse isso, por exemplo, com chamados na solução de Service Desk que deveriam ter sido abertos para a criação da conta, ele teria identificado esse gap, né, e ele teria conseguido notificar e identificar o problema. Mas o que acontece? Muitas vezes as organizações, a gente vê políticas maravilhosas, né, que você olhando e lendo a política, você entende que a organização tem um nível de maturidade altíssimo, né, com relação à segurança, mas isso é muito distante da realidade. Um outro caso extremamente comum, né, acho que quem nunca, né, ligou para o Service Desk ou teve a oportunidade lá, precisava criar uma conta de um usuário, e, bom, o usuário é um bicho complicado, né, a gente tem aquela dificuldade de comunicar com o usuário, de passar ali, de repente, uma senha, um padrão de senha, então, da mesma forma, a gente cria uma senha simplista, né, das mais tradicionais, nome da empresa, ano, alguns numerais, enfim, isso dá para fazer, vai passando, inclusive, a política de segurança, né? Porque para diversos ambientes, como você vai lá como administrador, você consegue criar uma senha inicial qualquer ou resetar a senha para uma senha inicial qualquer. Qual que é o impacto disso, né? E aí vem uma questão muito forte de avaliação do impacto das ações que nós executamos. Se eu estou falando de uma conta que foi criada e que ela, a princípio, não foi utilizada, então, é muito comum nas empresas que uma pessoa que passa por um processo de seleção, ela desista desse processo. E aí, com isso, ela acabe não entrando na empresa. E a conta, muitas vezes, ela fica criada ali por um tempo exposta com uma senha extremamente fácil de ser quebrada, tá? E aí o que acontece? Você, por um ataque do tipo spray de senhas, né, você tem o usuário fixo e é muito fácil você ter acesso às contas, né? Basicamente, quem tem uma conta hoje, um usuário criado na rede, no Active Directory, consegue fazer um export de todas as contas que estão no AD, sem precisar de nenhum privilégio muito alto. Isso é uma coisa muito trivial de se fazer, né? Com o LDAP Browser, com soluções desse tipo. E aí você fixa a senha para não bloquear a senha dos usuários e tem esse problema, tá? Eu vou passar para vocês, né? A gente está falando um pouco aí de senha e tal. Tem um vídeo que eu gosto muito, que basicamente é do nosso padroeiro aí da área de segurança da informação, que explica um pouquinho como a gente criar senhas fáceis de memorizar, né? E que tenham um nível de segurança
mínimo aí, tá bom? Vamos lá, se tudo der certo. Why are passwords so important? Or why is it important that we have better ones than the ones that we do have? Because the ones that we do have are embarrassingly bad. Bad passwords are one of the easiest ways to compromise a system. For somebody who has a very common 8-character password, it can literally take less than a second for a computer to go through the possibilities and pull that password out. For an 8-character password? Right. My password is 5 characters. That's not a joke. That's bad, right? That's really bad. Okay, so which of these seem like good options? Password, but spelt W-E-R-D. This is a joke, right? No. Yes. That would be within normal password dictionaries, permutations of common words. But it's misspelt, though. So that was the kind of tripwire on it. Right. It's still 8 characters, even if it's not within your password dictionary, which would mean it would be fairly trivial. Okay. It's a bad one. That's why I got some more. 1, 2, 3, 4, but spelt out. That's not going to help you. Okay. Limp Bizkit Forever with Limp Bizkit spelled properly, but forever not. That's also not going to help you. Okay. Really? I think the best advice here is to shift your thinking from passwords to passphrases. Think about a common phrase that works for you that's too long to brute force, and also make them unlikely to be in the dictionary. Admiral Alonso Ghost Penis 420 YOLO. That's pretty good. Right? It's memorable too. Right, it's memorable. It's got all the other things you like characters and numbers. YOLO capital letters, obviously. I shouldn't say, now I can't use it. It can actually be a lot harder to remember a password that they tell you has to be 13 characters long or something like that. It has to have exclamation points. It has to have numbers. It has to have uppercase and lowercase letters and things like that, than it is to remember a simple phrase like Margaret Thatcher is 110% sexy. Wow. That is a password that not even a computer would guess. Now, you're right. Okay, I get it. I get how important it is. I fully understand that. The problem is, I'm not going to do it because it seems hard, even though I know it isn't. You're killing me. Sorry. Tá bom. Bom, pessoal, essa é a nossa realidade, né? Bom, ninguém melhor que o Snowden para falar para a gente das senhas e dar dicas ali. E o usuário é isso, né? O usuário, ele sabe, a gente explica, a gente comunica, a gente conscientiza, mas ele continua com aquela senha bacana, né? Vamos trazer mais um case aqui. Vamos falar, né, de novo, nosso amigo Paulo aqui, desenvolvendo agora, né, uma política ali para desenvolvimento seguro. Então, cara, ele corre atrás, ele vai, o WASP Top 10, estuda, vamos falar de SQL Injection, ele cria um padrão, né, que tem 51 requisitos de segurança, né, que vão lá para o time de desenvolvimento. Então, é um book extremamente bem feito. Mas aí qual que é o problema? Por que essa abordagem não funciona mais? Porque agora os times estão falando, né, de uma pegada ágil, a gente está falando de um mundo de squads, a gente fala de um mundo aí de desenvolvimentos em 2 semanas, né? De forma muito rápida, muito ágil. A gente fala de reunião de planning. Então, basicamente, nesse mundo, ninguém tem tempo para ler requisitos ali de uma pasta com 51, 52 itens. O que faltou novamente aqui para o nosso amigo Paulo? Faltou empatia, né? E tem 2 formas que a gente verifica, e o mercado está fazendo dessa forma, e quem tem feito assim tem se dado bem, né? Para conseguir trazer segurança para desenvolvimento. A primeira é fazendo parte do time. Então, tem empresas que hoje colocam no squad, né, de desenvolvimento um profissional que passa a fazer parte daquele time, um profissional de segurança. Esse cara, ele vivencia as dores do time. Ele sabe quais são as dificuldades, ele sabe das prioridades que estão sendo dadas, do quanto é cobrado por requisitos funcionais. São basicamente aqueles requisitos que o cliente pede. Por quê? Porque cada vez mais, né, a gente está falando de MVP.
Num mundo de MVPs, ninguém se preocupa muito com requisitos de, por exemplo, qualidade de log, porque o cliente não enxerga isso. Então, quando você pega percentual de requisitos funcionais versus requisitos não funcionais, sendo numa esteira de desenvolvimento, a gente vai ver coisa em termos de 10% ali de requisitos não funcionais. E o DevSecOps não vai resolver esse problema. Por que não vai resolver? Porque você colocar uma solução de análise de código estática ou dinâmica, você vai pegar falhas naquela codificação. Só que isso, por si só, não traz requisitos de segurança. Como, por exemplo, um log bem configurado, bem definido, que você tenha rastreabilidade. Isso tem que nascer como requisito de projeto. A outra forma, né? Está aqui o nosso amigo para me ajudar aqui, né? Um champion. É você ter um security champion, né? Que seria um profissional, um desenvolvedor, dentro do time também do squad, onde ele passa a ter responsabilidades de segurança. Ele é medido por isso. Lembre-se que a questão das métricas que moldam comportamentos. Então, no resultado dele, a participação nos lucros, as metas, tem que levar em consideração entregas de segurança. E a gente tem que mostrar para esse cara o seguinte, que empresas ali como Itaú estão procurando desenvolvedores que têm um skill de segurança para fazer desenvolvimento. A gente não está procurando um cara, né, que não tenha esse skill. A gente vai ver o seguinte, vai ver um grande impacto, não adianta mais o cara ser rápido, fazer uma entrega muito rápida, mas um código que vai ser vulnerável. A gente está falando de LGPD, a gente está falando de arquitetura de dados, né? As equipes precisam contar cada vez mais com esses requisitos do Privacy by Design, Security by Design, e precisa sair das palavras e realmente ir para requisito. Então tem que ser avaliado no momento que o código está sendo desenvolvido. E aí, como é que a gente faz isso? A gente tem que levar os nossos requisitos não funcionais, os requisitos de segurança, no planning. Esses requisitos precisam ser priorizados, tá? Junto com os requisitos funcionais. A gente tem que levar lá e ver quem tem mais garrafa para vender e mostrar a importância dos nossos requisitos, para que aí a gente suba essa barra e aumente de repente 10% para 40%, 30%. Porque senão vai acontecer uma coisa que assim, vai ser tanto débito técnico e débito de segurança no código que em algum momento vai parar. E aí o impacto para a companhia é de fato muito grande. E aí o que acontece? Tenho conversado com alguns pentesters, né? Hoje na auditoria a gente tem um trabalho um pouco de Red Team também, e a gente vê o que? É uma galera desanimada, uma galera que quando você não tem desafios, né? É muito fácil. Por que é muito fácil? Vamos pensar então nos gaps que nós tivemos aqui de segurança até então, né? Vamos pegar ali o João, né, que criou ali uma credencial root com uma senha fácil, criou um sistema, subiu um sistema operacional fora do padrão, né, que não vai ter esse patch aplicado, então esse cara vai rodar ali uma ferramenta qualquer ali de vulnerabilidades, vai identificar gaps no ambiente, ele vai fazer ali um brute force, vai quebrar de uma forma muito simples essa credencial root, né, do ambiente. Ele vai se deparar com aquela senha, ele vai fazer o spray attack. Ele vai se deparar com o quê? Com aquela senha que a pessoa do Service Desk resetou e colocou uma senha extremamente fácil. E aí ele não tem desafios. Só que acontece, esse mesmo cara, e eu já vi isso acontecer com todas as Big Fours que eu trabalhei até então, ele também chuta o balde. Por quê? Porque quando ele vai entregar o relatório dele com uma série de vulnerabilidades críticas altas que ele se deparou nesse tempo, quando ele analisou a empresa, ele manda o quê? Ele manda por e-mail. Ele manda um PDF, ele manda um .doc, sem nenhuma senha, sem nada. A gente está em clear test. Por quê? Porque, afinal, precisa ser fácil para o VP, para o diretor poder ler o relatório, né? Então, para que a gente vai colocar mais segurança? Então, percebam que não adianta a gente falar que faz segurança da boca para fora. Não adianta eu trabalhar numa revenda top. Não adianta eu ser um puta pentester, né? Se, cara, eu não faço o básico. E o que a gente mais sente falta hoje é conceito, privilégio mínimo. As pessoas hoje, infelizmente, pulam nas ferramentas, são experts de soluções de segurança, mas falta conceito. E aí a solução a gente sabe que muda. Mas o que acontece? O conhecimento, o conceito fica. Certamente, né, a gente vai ver muito isso, a gente vivencia muito isso no mercado.
Mas qual que é o problema, né? Todo mundo faz, aqui é a questão do common sense, senso comum, né? Se todo mundo faz, deve ser certo. Não é certo. Então vamos questionar, vamos mudar nossa postura. Se a gente começar por nós mesmos, né, a gente muda quem está ao lado. E aí o que acontece muito? Profissional experiente de segurança da informação. Chega ali um novo profissional que vai compor o time. Um cara que está desmotivado, né, um cara que não tem segurança ali no CERN. Ele vai passando essa cultura, né, que é muito depreciativa para os novos profissionais. O que a gente precisa fazer? A gente precisa subir a barra, pessoal. Não dá mais, né, para a gente, daqui a 20 anos, estar falando de falta de patch, né, de segurança, ou falta de configuração não adequada de segurança. Pô, a gente quer tá transcendendo, a gente quer falar, por exemplo, de passwordless authentication, a gente quer autenticar um cliente sem o cliente ter o esforço ali de ter uma senha complexa, né? Dele precisar, por exemplo, de um token de autenticação, porque a gente vai fazer uma autenticação comportamental. Mas a gente só vai conseguir ir para esse mundo, né, se a gente mudar esse mindset e não deixar para trás, né, esses gaps, esses débitos de segurança que vão ficando. E como é que a gente faz isso, né? Eu sou fã de 2 palestrantes que eu gosto muito, um, inclusive, teve no Brasil há pouco tempo, que é o Yuval Harari. O Yuval fala muito da questão de nós, mais do que nunca hoje, temos que nos conhecer. Então, ele cita a questão do hacking human being, né? Então, basicamente, o que é isso? Os algoritmos, né, eles conhecem o nosso comportamento, inclusive, ele cita um caso de comportamento sexual, né? Então, por exemplo, a pessoa, no seu subconsciente, ela tem uma tendência, mas ela não admite para ela mesma. Então, ela vai ver um comercial de Coca-Cola numa página que tem um cara sem camisa e tem uma menina de biquíni. Aí o que acontece? O olhar dele, né, por mais que ele tenha uma visão consciente, vai, né, levá-lo ali para onde o subconsciente dele está. E aí o que isso acontece? Né? Basicamente, cada vez mais a gente vai ser refém dos algoritmos, a gente vai ser refém das tecnologias. Então a gente precisa se conhecer. E um outro cara, que é o Clóvis de Barros, né? Fora ele falar palavrões nos momentos certos das palestras dele, é um cara sensacional, sarro. Ele fala muito o seguinte: o happy hour não pode ser depois do trabalho. A gente tem que ter tesão pelo que a gente faz no nosso trabalho, a gente tem que acreditar. E para isso, né, a gente tem que vestir a camisa de segurança, né? E aí, como é que eu vejo isso? Tive um treinamento um pouco tempo atrás e fiquei bem impressionado com essa ferramenta, né? É uma ferramenta japonesa. Não sei quem já ouviu falar do Ikigai. Então, basicamente, né, o que ele fala? Pô, o que eu gosto de fazer? Né? Eu tenho que analisar essa vertente, né, o que me traz ali prazer, plenitude, né, mas ainda no primeiro momento sem riqueza. O que o mundo precisa, né? Quais são os profissionais hoje que o mundo está necessitando com relação, por exemplo, à cybersecurity? O que eu sou pago para fazer? Né? Então, o que as empresas estão buscando hoje? Vamos lá, arquiteto de dados, né? LGPD está aí batendo na porta. Certamente será muito necessário. Deu um gapzinho aqui. Aí, beleza. A gente tem que conhecer isso aqui, né? E, basicamente, e aí talvez um dos pontos mais importantes, o que eu sou pago? O que eu sou remunerado para fazer? O que o mercado, né, entende, né, que eu sou bom? Quando eu consigo, né, trazer aqui uma visão onde eu tenho uma somatória de todos esses caras, uma interseção, eu tenho propósito, ali o trabalho certamente não vai ser happy hour quando eu estiver indo embora, né, às 18 horas, 20, né? Tá, esse final de ano é meio complicado para a gente sair tarde. Mas vai ser ali no dia a dia, né? Vai ser ali, eu vou ter satisfação no que eu estou fazendo. Tá? A gente tem que buscar isso. Então, vou dar um exemplo. O que eu gosto de fazer? Eu, adoro arquitetura de segurança. É um assunto que eu tenho realmente paixão ali, né? O que o mundo precisa? Acabei de comentar, a gente está LGPD e tal, a gente está falando muito, por exemplo, de privacy by design, a gente está falando de security by design. Então, um arquiteto de dados, né, seria bem relevante nesse momento, né? O que eu sou pago, né, para fazer hoje, né? O que o mercado tem buscado? Hoje eu sou pago para estou na área mais querida da empresa, né? Eu estou na auditoria interna e da parte de cybersecurity e tecnologia, né? Então, sou pago para isso, né? E o que eu faço bem? Talvez eu faça bem, no meu caso, questionar, né?
Eu sou um cara que, de repente, eu questiono muito alguns pontos, né, que aprendi também que a questão do gestor muitas vezes é mais questionado que dá respostas, né? Galera, era basicamente isso que eu queria trazer para vocês hoje, tá? Essa visão, e espero que a gente consiga sim subir a barra, né, da área de segurança da informação, para que daqui a alguns anos a gente esteja falando de coisas que transcendam, né, e muito esses pontos. Tá bom? Agora eu vou abrir para perguntas. Gratidão aí pela participação.